E aí eu quero falar da equipe do Johnny. Essa entrevista da equipe é primeiro uma coisa assim, eu acho que a atuação da equipe jurídica do Johnny Depp foi perfeita. Foi assim, gente, perfeita, porque eles acertaram em todos os níveis ali. Assim, é surpreendente como eles não erraram em absolutamente nada. Desde a imagem que eles passavam para o público, e eu acho, por exemplo, essa interação que teve entre o Johnny Depp, a Camille Vasquez, o Ben Shah, eu achei que foi maravilhosa. Só vocês compararem, por exemplo, a forma como a Amber entrava no tribunal, tem clipes que mostram isso. Quando a Amber entrava no tribunal e ia lá pro seu assento, os advogados dela, tipo, nossa, meu Deus, ela chegou, só isso. E quando o Johnny chegava, o tribunal inteiro se levantava, ele cumprimentava todo mundo. A diferença era muito grande, havia uma conexão entre aquele time, e isso é muito fundamental. E aí eu acho que nessa entrevista, principalmente quando a Camille disse que ela abraçava, que ela pegava na mão do Johnny durante os depoimentos horrorosos da Amber, isso foi fantástico. Isso foi fantástico porque é exatamente o que tem que ser feito. Isso passa uma mensagem de tipo, Johnny, estamos com você, não acreditamos, sabe? Isso é incrível pro júri, porque realmente é uma estratégia excelente. Você tá ali sendo acusado por uma pessoa que está descrevendo assim coisas absurdas sobre você, e aí quando há esse toque, quando há essa interação da equipe que está ao seu redor, isso transmite essa mensagem de, olha, nós sabemos que isso não é verdade, estamos com você até o fim. Essa equipe dela foi, eu não sei se essas pessoas eram mega inteligentes ou então se eles tiveram toda uma equipe de relações públicas por trás, ou se então eram muitas pessoas que incrivelmente conseguiram fazer tudo funcionar ao mesmo tempo, porque muitas vezes muita gente atrapalha ao mesmo tempo que também pode dar certo, depende. Eu já vi um trabalho de poucas pessoas dar muito certo, um trabalho de muitas pessoas dar muito errado, mas nesse caso a sincronia aqui foi demais, a interação do Johnny com o Ben foi muito legal, os desenhos que ele fazia, a equipe, os advogados atrás, tinha uma advogada, foi tão incrível, eu lembro de uma cena que eu vi, que, eu não sei quem, acho que foi a Elaine que estava falando alguma aberração, e aí essa advogada pediu um protesto, eu não lembro onde estava acho que a Camille estava do lado, assim. E aí essa mulher pediu um protesto, essa advogada, e foi tão bonito que o Johnny, que o Ben se viraram para ela, porque a pergunta da Elaine era horrorosa. E assim, era tudo assim, deu certo num ritmo interessante, deu certo num ritmo, num time muito perfeito. Tanto é que na equipe da Amber havia uma confusão. Primeiro assim, a gente viu que a Amber fazia várias anotações. Uma das câmeras que pegou a Amber fazendo as anotações no bloquinho, a câmera deu um close e viu que ela não estava anotando nada, que ela só estava fingindo. Só que eu acho, gente, que nem sempre ela estava fingindo ali, porque teve algumas vezes que ela anotava algumas coisas, inclusive antes dos argumentos finais, ela ficava anotando e passando pro advogado dela, passando pra Elaine, que aliás, eu não tive a chance de comentar, mas assim, o encerramento da Elaine foi tão ruim, que desastre. Gente, parece que aquele que ela fez com base nas notinhas da Amber. Eu acho que só pode isso. E olha que a Elaine disse na entrevista que ela deu lá no Good Morning da CBS, que ela refazia os argumentos dela 100 vezes. Uau, muito esforço. Só que assim, ali eu não sei quantas vezes ela devia ter refeito, então 1000, porque aquele encerramento dela ficou péssimo, desastroso. E aliás, parecia que uma coisa que vale ser mencionada aqui era a desorganização na equipe da Amber Heard. Ao momento também não deu, era tanta coisa que acontecia e como eu tinha que separar, muita coisa assim ficou, esses detalhes mais minuciosos acabaram ficando de fora. Mas no encerramento final houve um conflito ali. Quando o Ben estava fazendo o seu argumento, de repente, a Elaine olha pra ele, tipo assim, cara, para de falar que você vai consumir meu tempo, sério isso? E aí ele meio que dá pra perceber que algo acontece, ele encerra seu depoimento do nada, passa pra Elaine, e aí a Elaine pega e começa a falar e tal. Então parecia que eles não tinham combinado muito bem o tempo, então a Elaine decidiu, não, eu preciso falar também. Sabe, eles não tiveram sincronia em nenhum momento, foi muito fria a relação da Elaine com a Amber e daquele outro advogado, Ben. Assim, a equipe estava sem harmonia.
as perguntas deles já eram mal formuladas, para começar. Não é à toa que a equipe do Johnny deve ter proclamado uns 200 mil protestos ao longo daquelas 6 semanas, porque foram interrogatórios desastrosos e aquilo ali só pode representar. Eu acho que além de contribuir o fato de que a Amber não tinha nada que ajudasse a corroborar a sua história, eu acho que não é só isso. E revendo tudo, olhando, porque eu tive tempo depois de olhar algumas coisas, a equipe dela estava altamente desorganizada. Não havia, assim, uma sincronia nenhuma. Parecia que estava todo mundo, assim, atirando cada um para um lado, tentando acertar o alvo, enquanto, na verdade, eles estavam acertando eles mesmos. Ou seja, a Amber, a forma como eles prepararam as testemunhas, por exemplo, a doutora Hughes teve que ser chamada a atenção porque ela queria ficar lendo o depoimento dela. Tipo, oi, querida, você está no tribunal, você precisa falar a sua visão, sua opinião, sem estar lendo, porque senão, como nós vamos saber que aquilo ali não foi forjado por outra pessoa para que você lesse como se fosse seu? Então, assim, ela não sabia disso, teve que ser interrompida não sei quantas vezes, a juíza teve que chamar a atenção dela, e aí você fala, por que a equipe da Amber não a instruiu corretamente? Com o pessoal do Johnny, isso não aconteceu nenhuma vez. Então, assim, não faz meio que sentido essas coisas. E eu acho que, eles estavam em um menor número comparado à equipe do Johnny Depp. Não, isso não justifica, tá? Desorganização não tem a ver com quantidade. Organização tem a ver com sincronia, com cada um fazendo e cumprindo um determinado papel. Quando todas as pessoas fazem uma parte, as partes se encaixam e tudo tende a funcionar. E quando eu digo funcionar, isso não quer dizer que isso garantiria a vitória da Amber, mas significa que os advogados não passariam tanta vergonha como eles passaram naquele julgamento, tá? E foi muita vergonha. Eu não contrataria a Elaine pra me defender, mas nunca na vida, nem de graça eu ia querer o papel dela ali, porque foi muito pavoroso, sem contar que eu achei repulsivo a postura dela pós-julgamento, que ainda deixou a imagem dela ainda pior. Você culpa o júri, você culpa os advogados, você culpa todo mundo, os outros advogados, né? Mas não, a gente foi tudo perfeito. A gente só perdeu o julgamento porque sabe como é que é, a culpa é dos outros, nunca é nossa. Então não houve uma postura de humildade. Isso diz muito sobre o caráter da Elaine. Não posso dizer do Ben que ele, de repente, ele falou, olha, se você quer passar vergonha na TV, vai sozinha, Elaine, porque eu não vou. E ele não apareceu. Então você vê outra coisa já que deslanchou, porque o Ben e a Camille basicamente ali estavam protagonizando todo o julgamento. O próprio Ben Shaw, que ficou sentado muito tempo, que era incrível a interação dele com o Johnny Depp, às vezes que ele falava com a Camille, você sabia muito bem, olha, esse homem aqui é o líder, ele tá fazendo as coisas funcionarem, isso é a presença de liderança. E aí, os dois apareceram nas entrevistas posteriores que fizeram. A Elaine e aquele outro, que foram que mais participaram do lado da Amber, não estavam juntos pós-julgamento. Então isso é mais um sinal da falta de sincronia, da falta de organização, da falta de time que a equipe da Amber não conseguiu alcançar. E eu acho que inclusive o julgamento do Johnny versus a Amber pode sim ser usado como fonte de estudo e até de preparação para futuras audiências, porque eles acertaram em tudo, desde a interação amigável, amorosa entre o Johnny e os advogados. Gente, isso é muito bonito, sabe? Isso passa uma mensagem muito diferente de tipo, olha, os advogados acreditam que ele é inocente mesmo. Durante o julgamento, muita gente estava especulando, será que o Johnny não contratou a equipe da Amber e aí por isso que tá dando tudo errado? É só uma defesa de farsa? De tão errado que as coisas iam. Sem contar que a forma como eles interagiam mostrava que aparentemente não havia muita coisa. Será que a Elaine acredita mesmo que a Amber é inocente? Então isso tudo conta muito. E depois de um tempo, quando a Camille já tinha viralizado, quando o relacionamento dela com o Johnny ali no julgamento tinha também se expandido, a Amber mudou a postura, os advogados dela também, então ela chegava e dava um abraço no advogado dela, depois dava um abraço na Elaine. Só que isso, sabe, não ficou bonito, porque a gente via que não era aquela coisa, que eles não estavam felizes um de ver o outro. Sem contar
porque a Amber, passando notinha o tempo todo no julgamento, não pegou legal. Em nenhum momento o Johnny Depp fez isso, então se ele fez eu não vi, isso já mostra o quanto a equipe dele estava preparada, o quanto a equipe dele conhecia o caso, e é muito estranho você ter um cliente ali que precisa te passar as informações antes dos encerramentos finais, a Amber passar notinha pro advogado dela. Eu achei isso assim pesado. E eu acho também que os advogados não devem se sentir confortáveis, tipo, meu Deus, essa mulher quer dar pitaco agora no meu trabalho. Então isso tudo conta e contribui muito. Então toda essa imagem foi muito bem pontuada, foi muito bem projetada, eu achei demais. Eu acredito completamente na Camila, eu sempre achei que eles não tinham nada e realmente, se eu fosse ali advogado do Johnny Depp, pode ter certeza que eu faria o mesmo, eu abraçaria, eu colocaria a mão no ombro. Então você tem que ter essa interação calorosa quando você está lidando principalmente com um caso que o mundo todo está vendo. Inclusive, teve um dos dias que a Camila estava saindo do julgamento e aí alguém perguntou, acho que foi um repórter, Camila, você e o Johnny Depp estão namorando? E a Camila não respondeu nada. E eu achei muito bonito isso na época, porque eu falei, sabe, eu faria exatamente a mesma coisa que ela. Eu não responderia nem que sim, nem que não, que era a resposta óbvia. Por quê? Porque aquela pergunta era tão ridícula, era tão absurda, que nem deveria ser respondida. Mais uma vez, assim, a postura dela sendo completamente compatível com a perfeição nos mínimos detalhes. E para encerrar, eu gostaria de dizer sobre aquilo que a Camille falou, sobre a oportunidade do Johnny contar a sua história, que é outro, assim, grande acerto, que realmente o julgamento era o lugar perfeito para contar a sua história. Uma entrevista para a TV jamais daria para contar toda a história dele, imagina. Primeiro, teriam que ser muitas horas para contar tudo aquilo. Foram horas e nós estamos falando de 6 semanas. Uma entrevista de meia hora, sem contar que provavelmente a emissora qualquer emissora que ele fosse dar, iria fatiar tudo, se bobear até editar do jeito que essas emissoras são. Então ali foi um lugar perfeito, com provas, onde as pessoas podiam acompanhar em detalhes. O melhor lugar realmente para se ouvirem um caso como esse, onde há um bate-rebate, porque isso é incrível. Se fosse uma entrevista, o Johnny dá uma entrevista de 30 minutinhos, aí depois a Amber dá uma entrevista de, sei lá, 1 hora, e aí ele falou uma coisa, ela vem e rebate outra, só que ele era diferente. Ele falou uma coisa, ela rebateu, e aí ele voltou, falou de novo, e as provas foram apresentadas. Então o julgamento é realmente um momento incrível para contar a sua história em um caso tão crítico como esse, que mexe com a opinião pública. Porque ali não era um caso de um homicídio, era um caso de 2 pessoas que estavam num relacionamento onde uma dessas pessoas era extremamente violenta. E muitas vezes, para que todas as pessoas entendam substancialmente tudo o que está acontecendo, é necessário ter muitos detalhes. Por isso eu sempre me dedico a buscar muitos detalhes aqui, porque isso vai fazer com que eu tenha tranquilidade ao dar a minha análise. Porque quanto mais eu sei, mais eu posso me aproximar de um possível entendimento, de uma opinião que se alinha aos fatos. Então, às vezes, as histórias não têm muitos fatos, isso é lamentável. Eu sempre me pergunto o que será que a pessoa estava pensando, o que será que ela sentiu, porque eu sei que isso contribui muito para a gente entender o contexto, o que está por dentro e o que está do lado de fora também. E eu acho maravilhoso também que a Amber contraprocessou o Johnny, porque ela pôde sentar ali e contar sua versão dos fatos, e isso foi incrível, muito melhor do que só se ele tivesse testemunhado, porque as pessoas puderam ver ela sentar ali e inventar coisas claramente. Isso assim é surpreendente, porque você dá todas as chances. Ela teve todas as chances, todas as oportunidades, não há reclamação, não há consciência pesada. A gente pode apontar tudo sem medo, sem dó nem piedade, porque a gente sabe exatamente que ela mentiu, porque ela teve a sua chance, ela teve essa oportunidade de contar a história. Isso é incrível. Quando os 2 lados contam a história, quando os 2 lados conseguem mostrar suas evidências, a gente pôde observar como nesse caso, que é possível discernir a verdade da mentira, o que aconteceu e o que não aconteceu. Toda história tem 2 lados, e algumas vezes um desses lados se afunda sozinho. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha, dá o seu like. A gente está nessa jornada incrível e eu agradeço vocês que têm conhecido esse canal, sua participação e sua presença é muito importante para mim. Se você quiser saber mais sobre mim, adquire meu livro Perfeito Estranho. Você pode falar comigo pelo Instagram ou adquirir pelo meu site.
A entrega chega em qualquer lugar do Brasil, pelo correio, se você quiser, também em qualquer lugar do mundo onde o Correios entregar. Você vai adquirir o livro autografado se quiser, marcadores, um pôster exclusivo. Esse livro conta a história de um rapaz chamado Jack Wilbur que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto ele precisa descobrir um serial killer que pode estar escondido em sua própria casa. O que ele não imagina é que algo muito maior está acontecendo enquanto seu nome faz parte de uma lista negra que pretende eliminá-lo. A história é bombástica e tem mais reviravoltas do que você possa imaginar. Entre no meu canal do Telegram, lá tem áudios exclusivos, onde eu conto bastidores, é uma interação muito bacana e positiva por lá. E também temos um canal de cortes, as análises são recortadas, postadas por lá, então você pode encontrar as análises soltas, é muito bacana. E não se esqueça, dia 8 de julho estreia a nova minissérie Pássaro Negro. Essa é uma das histórias mais ferventes que eu trouxe aqui na história do canal, é com certeza uma das maiores estreias desse ano, você não vai se arrepender e se prepare. Dentro daquela prisão, qualquer erro pode ser fatal. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal! Esse serial killer mata nos sonhos. Essa é uma história real. Pássaro.